Estimados internautas, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências CHA. C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Assim, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade econômica para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua jornada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que desenvolveram para complementar aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento, caráter é que forjam na sua marca comunicacional para poderem acomodar quer aquele conhecimento teórico bem como o prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes, responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus liderados, quer sejam seguidores internos como externos, e líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é a principal ferramenta da liderança, através da qual os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, assertiva, fluida e direta, para que seus liderados possam não só compreender a causa, mas também possam se apropriar desta, para que quando o líder se torne dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Gilberto Molandi, fundador e diretor do Zambeze Serviços e Agroindústria, consultor, team leader e mentor. Gilberto Molandi, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Obrigado. Falando assim do Gilberto Molandi, olhando um pouco para o seu perfil, que comporta consultoria, pesquisa, docência, mentoria, como é que consegue tornar isso de uma forma fluida, olhando numa ótica de cadeia de valor? Como é que essas diversas nuances ou atividades elas se complementam uma das outras, geram sinergias e se retroalimentam? Bem, mais uma vez obrigado. Na verdade, todo este exercício é fruto de curiosidade, mas também de muito foco para a aprendizagem. Também inspiramos-nos nos outros líderes, nos outros jovens, nos outros atores. Eu, pelo menos, tenho alguma inspiração em alguns líderes, empresários jovens moçambicanos. Não vou citar aqui os nomes, mas afinal é possível os jovens liderarem-se a si próprios para poder liderarem os outros. Quando tive a oportunidade de terminar os meus estudos, meu pai disse-me uma coisa. Eu estava à procura de emprego e estava toda hora a lamentar porque queria ainda mais um recurso como mesada, né? E na altura eu já vivia com meu irmão mais novo. E ele disse-me uma coisa: olha, filho, tu tens a sorte, né? Pelo menos tens um diploma na mão. E eu com este diploma não sei onde é que eu estaria a voar. E você ainda está com uma relativa mentalidade, provavelmente. Não. Ele desafiou-me, falou em poucas palavras e eu imediatamente vim-me a sacrificar parte da mesada daquele mês para ir a um mercado qualquer. Na altura eu estava na beira para negociar uma barraca e começar a vender gelinhos e sons. Essa é uma história que muita gente não sabe.
E ali ficamos, aprendi e quando eu estivesse por aí a fazer algumas outras atividades, o meu irmão é que me substituía. Gelinhos, doces, uma banquinha para vender um pouco de tudo, né? E conseguimos até então mobilizar mais um pequeno recurso, prestamos uns serviços, apoio aos outros colegas estudantes e conseguimos comprar um congelador e vendíamos pedra de gelo, né? E com aquela pedra de gelo nós conseguimos manter a renda, aliás a renda não, pagar a energia pelo menos, e consegui também pagar a água e os outros desafios. Conseguimos minimizar os custos, a mesada já não vinha, não dependíamos tanto. Isso trouxe-nos um mindset e esse processo de liderança também começa a partir da família. E sou filho mais velho e se calhar até muito cedo tive que ser moldado a ser protótipo para os outros, então isto tudo também não vem a caso, então é fácil começar a ter e assumir responsabilidade pelos outros de forma natural, sem nenhum esforço, por uma questão de empatia também. Mas não nada é feito com esforço, eu não faço isso com muito esforço. E até que ponto algum dia, depois de ter a minha primeira experiência, bem, ao longo desse processo, ao longo desse período eu tive a chance de também, na medida que a viatura do meu pai vinha para a beira, eu negociava hortícolas em Chimoio, porque meus pais estão baseados em Chimoio. E as hortícolas vinham com a caminhoneta, com a carrinha. E eu tinha que rapidamente comercializar as hortícolas, senão iam ficar podres. E isso ajudou-me a ser um pouco mais dinâmico, a conhecer essas coisas. Mas há uma coisa muito importante que me apaixonou e que me orientou também durante a minha formação. É que, porque isso depois começa a projetar o meu futuro. É que eu, todas as minhas férias, não ficava em casa. Meu pai me punha sempre numa empresa de consultoria. E depois lá na empresa nós trabalhávamos de segunda a sexta e nas sextas-feiras às 12 o patrão nos levava para a farma. Então eram 7 dias completos. Ou então noutras férias eu estava muito mais focado a ajudar meu pai. Meu pai também foi consultor em momentos de quando não tinha trabalho. Ele ganhava uma obra e dizia, olha, vamos ter que fazer juntos isso. E ele dizia, como? Eu disse, não, todos os fins de semana, às sextas-feiras eu tenho que viajar da Beira para Chimoio, porque eu vou buscar todos os dados de campo e você vem para processar. Comecei a fazer isso logo no primeiro ano de faculdade. Então, contacto com análises, dados, curiosidade para estudar, também saí um pouco de casa. Meus pais são professores de carreira, os dois. Depois, embora minha mãe reformou na carreira de professora, de professor primário, mas o meu pai só trabalhou por aí 6, 7 anos como professor e depois meteu-se também no mundo de área de desenvolvimento comunitário e consultorias. Então, de uma forma geral, começa assim esse processo. E quando eu comercializava, vendia no edifício do governo as hortícolas. E já na fase final, não tinha emprego, tinha que fazer qualquer coisa. Alguns membros do governo. E fiz uma aplicação para o governo, para uma vaga de economista no Ministério da Indústria e Comércio, na altura, que passou a ser a Direção Provincial da Indústria e Comércio de Sofala. E aquele edifício, sempre que eu tivesse hortícolas, eu subia até 2 andares, descia, vendia em todos os gabinetes. Yeah. E me recordo uma vez que uma das senhoras lá do edifício não me pagou as contas, porque eu vendia e recebia mais tarde, né? Não me pagou as contas, mas ela depois surpreendeu que depois eu acabei sendo colega dela, porque começamos a trabalhar na mesma instituição e foi vergonhoso, né? Que estou a trabalhar com aquele senhor e aquele senhor já vem como
Sou uma pessoa simples que estava a vender aqui hortícolas nas bacias, nos plásticos, com balanças e tudo. E naqueles dias eram dias de pico, quer dizer, tem que subir 2 andares, e voltar a descer, subir, voltar a descer, carregado com aproximadamente quase 50 quilos, 10 ali, 30 ali, e com balanças, com plásticos. Então, a ideia era vazar aquilo, porque também tinha que se vender em escala. Não era para vender menos que isso. Eu vendia cebola, vendia pimenta, e são tecnicamente produtos muito perecíveis. Então, com a umidade e o calor da província de Sofala, sobretudo na cidade de Beira, tinha que se vender aquilo com a maior rapidez possível. E algumas vezes a crédito. Então, afinal, o Osvaldo passou a ser colega. Fui apresentado, vem aqui o Dr. Osvaldo e tal. Isso não é aquele senhor que vende cebola aqui? Epá, semana seguinte, logo receberam, você vai ver uma cara, as contas estavam atrasadas. Não se preocupe, não tem. Não, tá aqui. Então também foi uma experiência muito boa. Mas, indo de concreto, começo a ter a experiência profissional no governo. E depois de 4 anos, desafio-me a mim mesmo, pedindo para estudar, para aumentar os meus estudos. E não queria que fosse em Sofala, na Beira. Concorri dentro da UCM, a Universidade Católica de Moçambique, para poder dar aulas numa das faculdades de Economia e Gestão. E fui calhar na cidade de Tete, que é a minha província de origem. Lá fiquei. Pronto, foi pacífico. Também tive um diretor que me ajudou a pedir a licença registrada lá pelo Estado. E segui para Tete. Chego a Tete, foi fácil o enquadramento, porque já quando eu estava na Beira, tive a oportunidade de dar aulas no Instituto Industrial e Comercial da Beira. E também onde comecei a ter práticas e metodologias. Fora isso, também é o processo mesmo de trabalho de grupo da escola, isso ajuda muito também. E eles sempre me punham a liderar o trabalho no quadro e tal. E eu dizia, eu estou a aprender 2 vezes mais que vocês só estão a consumir, eu estou a falar, a escrever, porque também é uma metodologia, praticando, escrevendo, falando, para gravar, consolidar as matérias. Mas os outros apanhavam melhor ouvindo, e eu ouvindo só não fico muito satisfeito, tenho que praticar. E isso já começa a tirar da parte teórica para a parte prática. E estou na UCM, uma das disciplinas que eu dei foi Economia Agrária, porque eu sempre estive apaixonado por Economia Agrária. As minhas consultorias também sempre estiveram ligadas a componentes de Economia Agrária, Economia de Desenvolvimento, diagnóstico de pequenas empresas e avaliação mesmo também do projeto. Então fui fazendo aquilo e um pouco do que eu aprendi na faculdade. O mesmo modelo de aprendizagem, ensino-aprendizagem que eu tive na faculdade, tive que usar quando era docente. E também dei aulas aproximadamente quase 5 anos na UCM. Mas 6 meses depois, logo que eu cheguei na reestruturação das instalações, ou da instituição, da delegação de Tete, nomearam-me como chefe de departamento de Economia, Gestão e Contabilidade de Teoria. Eu nem queria. Recusei um mês inteiro, disse, nós não vamos deixar, você tem que... Mas eu, sim, porque o seu colega está de saída. E eu tive que aceitar, porque tínhamos que garantir que a filosofia da faculdade tinha que manter. Então tinha que ser alguém que está a sair da faculdade mãe e ter a extensão. Aí tivemos que trabalhar, reestruturei, e foi numa fase em Tete em que a UCM sofreu muito, sobretudo áreas económicas e de gestão e de contabilidade, sofria muito assédio de quadros, professores, para os megaprojetos da Vale na altura. E quando eu entro, durante 2 anos, fizemos rotação de vários quadros. Eu já fui também tentado por aí, por lá, mas eu disse, é um compromisso com a instituição, eu não posso... 4 vezes mais salário do que a gente ganhava como docente. Mas uma das coisas que me prende foi que logo no ano seguinte
a delegação conseguiu puxar o curso mestrado em Administração e Gestão de Negócios. Então eu fui o primeiro a me inscrever naquela edição, que foi a segunda edição, neste caso. E ali, durante o curso, em mestrado e gestão, Administração e Gestão de Negócios, o MBA, eu tive a oportunidade de sentir o empreendedorismo na prática. Tivemos experiências de vários docentes do Zimbábue, nacionais também, no âmbito do processo de parceria, sem convênios universitários entre universidades. Então, os zimbabueanos, pelo menos nisso, estão um bocadinho mais avançados e aprendemos muito deles. E foi quando eu disse: não, isto aqui tem que avançar. E comecei a tentar primeiro perceber bem as teorias, os modelos, e também aprender um pouco dos colegas. E comecei a me inclinar um pouco mais nos últimos anos da minha docência em cadeiras ligadas ao empreendedorismo, a simulações empresariais, no curso de contabilidade, em gestão estratégica. Saí um pouco das cadeiras de economia. E no último ano que eu estava lá, pedi para entregar as pastas de chefia do departamento. Foi um pouco também desafiador, mas depois que eu queria me concentrar um pouco mais para coisinhas pessoais e dar tempo às minhas iniciativas em termos ideológicos daquilo que estava a imaginar. De tal forma que arrisquei em pedir um empréstimo no banco e comprei um carrito. E o carrito pus para fazer táxi. E quando ponho para fazer o táxi, também não caiu bem. Eu já disse: não, agora vou arranjar aqui uma engenharia financeira, mobilizo alguns recursos, vou comprar uma caminhonete. Nós todos, colegas, até comprávamos. Um comprou carro, outro comprou carro, mas eu comprei caminhonete. Mas, por que é que você comprou? Os meus colegas comprou caminhonete. Eu disse: não, aqui é duplo propósito mesmo. Nos domingos o carro vai me atender para ir à igreja e tudo, mas durante a semana ele pode vir me deixar, que eu vivia aproximadamente 10 km fora do centro da cidade. E quando o meu motorista, o meu colega vem me pegar, aproveita a me deixar, e ao fim do dia ele vem deixar o carro e venho. Então já dá para manter. Por quê? Porque eu tinha que inventar e fazer essa engenharia. O salário não cumpria tudo, de tal forma que parte deste orçamento, dessas receitas, eu conseguia pagar o meu mestrado. Então foi assim que fiz o jogo, e logo que eu terminei a parte curricular do mestrado, tive uma oportunidade muito clara e aberta para fazer parte da equipe da agência do Val Zambeze, da Agência de Desenvolvimento do Val Zambeze, como consultor e praticamente gestor de um projeto focalizado na Universidade de Zambeze, Faculdade de Ciências Agrárias em Angônia. E pronto. Então, o projeto estava muito orientado ao desenvolvimento de competências em agronegócio, mas também acompanhado com apoio de capacitação e desenvolvimento institucional, e em que uma das linhas era analisar o currículo e propor melhorias do currículo, orientado para autoemprego e empreendedorismo para os recém-graduados, jovens recém-graduados que estiveram a fazer sair da faculdade. O primeiro exercício foi ler os documentos, ler o plano curricular e ver onde é que se podia encaixar. Fizemos aí a proposta e na parte pedagógica conseguimos apresentar a proposta e implementar a proposta. Tínhamos no primeiro ano cadeira de iniciação de gestão de empresas e tudo. Enquadramos um pouco de iniciação ao componente empreendedora, e no último ano eles também tinham uma saída também que era aperfeiçoamento de mercados, por aí fora. Também reforçamos um pouco. Então melhoramos um pouco no primeiro ano e no último ano, porque também estava alinhado às práticas agrícolas, em que ele tinha que começar logo no início a pensar que é possível ganhar dinheiro a partir das práticas. E alguns que decidiram seguir a carreira de empreendedorismo e autoemprego juvenil na área
do agronegócio, assumindo que era uma faculdade de ciências agrárias, eles fizeram uma experimentação, porque de forma oculta montamos um pequeno gabinete de incubação de ideias de negócio, como se fosse uma unidade autónoma dentro da faculdade, em que depois deles passarem aquele plano curricular todo, no último ano eles tinham a cadeira de empreendedorismo, mas de forma objetiva lá dentro era mesmo técnicas de gestão de negócio, habilidade de gestão, análise de riscos, mercados, todo um composto que permite alguém elaborar o seu próprio plano de negócio, ou um plano de ação, por exemplo. E isso aconteceu, e o instrumento de avaliação nesta cadeira era a capacidade de elaborar um plano de negócio e defender um plano de negócio. Isso tornava-se apreciável a entrar nas oportunidades dentro da incubadora para aproveitar as linhas de financiamento e oportunidades todas que estão lá. E na altura a agência de Val Zambeze já tinha feito um mais em Cage quando abriu a linha do Agro Jovem. Então os elegíveis concorriam. Esta linha de financiamento do Agro Jovem foi gerida pela HPI e era parceira na altura, até hoje ainda é parceira. Mas eles já não iam lá de forma rasa, já tinham noção do que é gerir um negócio. É diferente de alguém que só faz a parte técnica e estuda empreendedorismo de forma rasa, sem perceber que é possível ganhar dinheiro com isso. E o projeto terminou e eu acabei saindo, né? Tudo começa e termina. Mas tenho também uma parte boa que um dos meus estudantes é que passou a ser o professor dessa disciplina. E por minha recomendação e foi consenso da instituição também, porque eu estava de saída, não podia me manter lá. E eu disse, mas quem pode fazer isso? Não. E graças a Deus foi acolhido e com sucesso. E acho que ganhou prêmio até uma ou duas vezes do melhor docente. E isso depois me elogiou bem. E ele usava toda a metodologia. Uma das coisas que é muito importante nesta área acadêmica é primeiro gostar do que é que vai ensinar e sobretudo ter paixão, né? E transmitir com equilíbrio, com sabedoria e com empatia numa posição diferente para as pessoas que estão a escutar, aos estudantes, e sentirem-se confortáveis. E uma das coisas muito boas que eu aprendi é que toda a parte teórica tem que ser simulada, tem que ser experimentada, para não acolhermos modelos que não são aplicáveis. E nós tínhamos que ter a cultura de dar sempre exemplos. Isso ajudou as pessoas a refletirem um pouco mais e não passarem a vida com PowerPoint e com uma linha para decorar apontamentos, mas para pôr as pessoas a refletir. Então foi essa metodologia que eu sempre usei, até hoje ainda uso. E ele usou, e é normal ir a uma sala de aulas só com um bloco de notas, mas e dar aulas. As pessoas pensarem que não vai apanhar PowerPoint, não vai apanhar PowerPoint nenhum, mas vai apanhar um flip chart, sistematização, um quadro, tudo, de onde é que vai para onde. A construção do conhecimento e da experiência, esta é que é a melhor forma, porque as pessoas não têm que vir, e as pessoas pensavam, apontamento tens que produzir sozinho na sala de aulas, tu não vais ter tudo, e é normal a gente dar a palestra e semana seguinte passar o apontamento, mas quando já vai ler os apontamentos vai perceber que está tudo encaixado, com a lógica clara. Mas então o estudante tem dois apontamentos, um que ele produz e outro que é apresentado em linhas gerais pelo docente. Isso ajuda muito a construir um conhecimento mais desafiador e gera mais curiosidade. E porque também nunca fui um estudante de decorar muito, eu aprendo praticando mesmo. E esta que é uma parte da história que eu consigo fazer parte da agência de Val Zambeze, terminou o contrato e fiquei na rua. E aí começou a concorrer, fui parar em Nampula, numa empresa de consultoria também na área de desenvolvimento empresarial, onde aprendi ainda um bocadinho mais, sobretudo na parte metódica e na parte da teoria de custos propriamente dita.
para a parte mesmo da literacia financeira e de números, leitura de números. Aprendi muito e mais tarde começo a tentar preparar meus próprios instrumentos na base da experiência acumulada que eu já tive e pronto, volto a ficar de novo desempregado, mas durante isso tive a chance de participar em 3 missões de monitoria e avaliação, onde também tive que aprender muito a fazer os baselines, os endlines, os midterms, dessa vez, nas áreas sociais, emergência. Lembro-me que tive a chance de participar num projeto de avaliação do projeto IDAI, do ciclone IDAI, e numa ONG na área humanitária. E pronto, a metodologia da avaliação já sabe, mas é uma área de assistência social, uma área de idosos ainda mais. Mas pronto, a avaliação dizem que foi boa, e depois logo a seguir tive também uma avaliação da cadeia de valor leiteira na Bacia de Sofala, uma empresa maloiana. Através de muitos amigos estabelecemos a ligação. Também participei como analista qualitativo e pesquisa qualitativa neste caso. Também saiu muito bem e acabei também, foi assim em cascata, depois de ficar muito tempo sem trabalho, tudo assim. Estive na área de restauração de sistemas de água e saneamento por uma também ONG internacional em Manica, e estava lá a trabalhar como oficial e assistente do consultor principal. E isso tudo também ajudou um pouco a ter outras disciplinas múltiplas e a perceber um pouco como os segmentos podem se juntarem, e percebe-se também que em todas essas áreas é possível sempre ter um olho para fazer negócio lá. E pronto, é um pouco disso que conseguimos juntar. Então, de forma geral, primeiro é pela curiosidade e aceitar desafios, e segundo é quando existe uma atmosfera onde a gente pode poder ajudar e colaborar, naturalmente a liderança acontece de forma natural. Eu transmito isso atualmente para os meus colaboradores, que é possível avançar-se para, mesmo sem recursos, mas com uma boa comunicação, um bom entendimento, é possível a gente tentar em acordo e alcançar objetivos. Porque as pessoas pensam que tudo é linear e tudo o dinheiro vai resolver. Não. Vou dar um exemplo. Alguma vez eu trabalho, fico muito tempo sem receber os honorários, mas mantenho a equipe. É na base de uma transparência, uma comunicação assertiva, honesta, que é possível engajar. E a comunicação é um poder muito, muito, muito forte, sobretudo no desenvolvimento institucional e na gestão de pessoas, porque as pessoas estão com a vida moderna, as pessoas estão sempre no pico das emoções, mas já com uma boa comunicação ajuda a repor o equilíbrio e restabelecer a energia para que as pessoas tenham produtividade, mesmo em momentos difíceis. Isso acontece nas instituições, acontece nos casamentos, acontece nas equipes técnicas de trabalho. Então, tudo isso, essa experiência toda é fruto dessa carreira, que é pequena, humilde carreira que temos vindo a investir. Excelente. Osvaldo Molade, qual é a importância do autoconhecimento para a educação do indivíduo e não escolarização? Porque, como muito bem esteve aqui a fazer repto, foi resultado, seu progresso foi resultado do saber escutar o conselho de divisor de águas que ouviu do seu pai, depois a partir dali obedecendo, saindo da zona do conforto, foi descobrindo experiência após experiência, quer dizer, uma experiência revelava uma outra realidade, aquela realidade expevitava para mais um outro risco. Portanto, é como se estivesse a subir de grau a degrau, e cada degrau que subisse aumentava a complexidade e os desafios, mas ainda assim não vergou e continua a acreditar. E é daí que eu chamo, não foi escolarização, porque foi a busca do autoconhecimento que foi
buscando conhecimento como ferramentas para resolver os problemas e desafios com que ia se deparar. Qual é a importância do autoconhecimento para o desenvolvimento do líder com vista ao sucesso? O líder, o indivíduo tem que se conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos e desenhar um plano de ação prático, individual, para que ele otimize os aspectos bons e tente minimizar. Liderar não é fácil. E liderar também tem a ver com um sentimento de posicionamento. Às vezes temos que nos colocar no lugar dos liderados. E a parte mais interessante é a partilha dos desafios para os liderados, para eles se apropriarem e mostrar na prática qual é o exercício que o líder está a fazer para se migrar de uma posição para outra. E ter a paciência de que os liderados também nem sempre estão prontos para acolher aquilo que está sendo partilhado como experiência, mas acreditar que com um processo acompanhado de mentoria é possível sim produzir novos líderes e mostrar a sua experiência. Eu costumo dizer que também para ensinar é preciso praticar. Por isso que na minha vasta experiência acumulada em várias áreas, eu sempre me esforcei mesmo não sabendo um pouco de tudo. Veja que eu tenho a área de economia, eu sou economista, mas vai perceber que provavelmente a maior parte das cadeias de valor agrícolas eu entendo, porque tive que ter curiosidade, mas também como um coach em agronegócio, criação de empresas ligadas ao agronegócio, sou obrigado a conhecer a parte técnica, sou desafiado a isso. E essas coisas nos colocam numa situação de conhecer tanto a parte comercial do negócio, assim como a parte técnica. E o modelo não muda. Vai entrar num negócio de água e saneamento, a coisa é a mesma. Pode entrar num negócio de outras cadeias de valor de serviços, a coisa é a mesma. Então, temos que conhecer um montante antes os aspectos técnicos operacionais. Não todos, mas os estratégicos, os mais chaves. Isso nos coloca numa situação em que não. Que tal eu experimentar? Eu vou cair sim. Então, com base nas suas práticas, nos seus erros, nas suas falhas, vai trazer uma nova proposta de conhecimento e criar uma empatia. Isso numa perspectiva de engajamento, de prática, para gerar novos empreendedores, que são líderes automaticamente. Mas, acima de tudo, é uma boa forma de, na base das experiências, transmitir e dizer assim, não, eu não estou só a dizer, eu também pratico isso. Então a pessoa, como? Ele vai perceber depois, é verdade, ele está a praticar. Então, isso ajuda muito a inspirar confiança. E é uma forma de comunicar também. E é uma forma de dar garantias aos liderados, aos que estão a aprender, aos que estamos a dirigir e tudo, para que eles percebam que, não, se ele está a se aguentar ali, é porque é possível. Então, os cuidados são esses mesmos. Então, gera uma transparência no processo de comunicação com os liderados e transmite autoconfiança também. Excelente. Olhando para aquilo que são os papéis de uma instituição de ensino superior, formação, pesquisa, extensão, e contrapondo aquilo que são as necessidades dos indivíduos que são o mercado, são uma demanda para instituições de ensino superior versus para completar o triângulo, aquilo que é o mercado, o setor produtivo e aquilo que são os problemas e os desafios reais que o setor produtivo vive, olhando para a realidade moçambicana. Como é que olha para o estágio atual dessas três funções da academia e como é que entende que elas poderiam se posicionar para trazer resposta, quer por um lado para as necessidades de formação e de qualificação que os estudantes precisam, até aquelas necessidades não explícitas que eles não sabem, eles só querem um diploma, mas como é que uma instituição de formação pode vender melhor e pode formar melhor este indivíduo para satisfazer não só as necessidades explícitas dele, mas também melhor lhe qualificar para atender às suas necessidades futuras e tendo em conta aquilo que são os desafios que o setor produtivo real enfrenta. Bem, eu vou ser um pouco mais radical ao responder essa questão.
vai ser um desafio estrutural. É possível sim triangular, mas o maior desafio também está primeiro, as demandas já existem, mas elas devem vir ao acesso dos jovens que estão a se formar. Mas acima de tudo, o maior desafio está no diagnóstico e na orientação vocacional dos candidatos à universidade. Tudo começa daí. É muito bom e é sempre muito bom. Os jovens terem acesso a uma avaliação para ter uma orientação vocacional clara sobre o que ele quer estudar e por que quer estudar aquilo. Dali, performa-se todo. E essa triangulação pode acontecer de forma natural, por um lado. Por outro lado, tem a ver mesmo com investimento. Investimento numa componente mais prática, mais de pesquisa e extensão. Porque é lá onde a gente vai descobrir finalmente o real talento e desenvolver um plano de melhoramento de habilidades, financiar um plano de melhoramento de habilidades para o autoemprego ou ligações de mercado, desenvolvimento institucional, etc. Então, não é só uma visão de academia, desenvolvimento e extensão, como mais ou menos estava a dizer, mas também quem entra na academia para ser formado, seja ela no nível médio, tudo é processo de escolarização. Se tem vocação para aquilo, o segredo está exatamente na orientação vocacional. Excelente. Nós podemos fazer tudo, mas nem todo mundo nasceu para ser agrônomo. Nem todo mundo nasceu. Então, há um exercício que tem que começar, depois que é estrutural. O cara deve começar no ensino secundário, reforça no ensino secundário, no ensino pré-universitário, para depois dar garantias do que é que tem que vir para o ensino superior, para este processo de formatação mais apurado, mais afinado. Porque tudo tem que ser combinado com paixão. Então nós podemos triangular esses modelos todos e tudo. Vamos dar um exemplo. Os grandes empresários hoje abandonaram a academia, abandonaram a extensão, nem precisaram passar por lá. São homens de sucesso, empregam até os jornalistas. Qual é o segredo? Ele descobriu a vocação dele, acabou, vai para a vocação. Não vamos perder tempo em forçar coisas aqui. É um professor dar aulas a quem que não quer ser economista. Ele tem vocação para ser IT, mas meu pai disse para eu vir ser economista. Não é bem assim. Então, é uma recomendação estrutural para as entidades que produzem políticas na área de desenvolvimento humano, porque é preciso começar a fazer um trabalho de base, reestruturado mesmo. Isso é um investimento. Mas, por outro lado, quando nós falamos já na fase final, é preciso dar espaço a pesquisar mesmo, introduzirmos um mecanismo para encontrarmos talentos e capacitar esses talentos, aumentar o seu foco. Então tem que haver um investimento alto na componente de desenvolvimento de competências e otimização dos talentos que nós temos. Moçambique tem muitos talentos que podem fazer boa diferença, que podem eu tenho acesso ao trabalho com jovens que podem não fazer exatamente, mas fazer próximo daqueles protótipos de produtos químicos, etc. Conseguimos gerar aspectos ligados à inovação e criatividade empresarial. Então é preciso investir muito nisso. Temos que introduzir sim faculdades e cursos ligados às ciências de inovação e criatividade empresarial. Moçambique está um pouco atrasado com isso. Malawi já está muito avançado. Zimbábue também. Então, e normalmente está um bocadinho ligado à componente de empreendedorismo e gestão de conhecimento. Então nós precisamos fazer isto, porque isso depois vai inspirar a outra geração que alguma parte pode... Isto é medida corretiva, na verdade, para voltar a encaixar as pessoas e dar de novo aquilo que é o seu talento e poder. Mas todo o processo tem que ser com uma medida estrutural, porque triangularmos tudo, podemos triangular, mas se não tivermos um trabalho estruturado, é por isso mesmo que eu acho que o próximo mercado grande está ligado aos psicólogos
os analistas ou psicólogos que ajudam na orientação vocacional das pessoas, porque é lá onde nós vamos encontrar processos ótimos, eficazes por esta via, e vão garantir que não haja muito investimento para coisas que não para investir em 1000 estudantes que vão fazer agronomia em 5 anos, ou em 100 estudantes que vão fazer agronomia em 5 anos, mas 50 deles não têm vocação para isso. Esse é um desperdício. Exatamente. É um desperdício. Falando em vocação e o impacto que isto tem para a optimização do processo, qual é o propósito de vida declarado do líder Morlandi? Bem, eu acabei descobrindo mais tarde, mas fui perceber que acho que tenho a vocação mesmo para ensino e orientar na ajuda das pessoas mais desfavorecidas. Estou a falar um bocadinho mais ensino para o autossustento. Eu tenho muita paixão nisso. Dotar alguns jovens, pessoas, famílias, para que elas olhem a vida não como a única solução de produção de renda para elas, mas produzam outras alternativas de forma sustentável e clara. E também não sou muito apaixonado pela cultura da mão estendida, né? Eu acho que as pessoas que pensam que devem pedir, elas no fundo têm alguma coisa de bom que vale a pena descobrir e potenciar essa descoberta e ela passar a viver disso mesmo. Então é isso que ultimamente eu tenho me apaixonado. Vou dar um exemplo. Alguém que vem pedir emprego, mas você sabe fazer o quê? Conta da tua vida, que tal isto? Dar oportunidade as pessoas a se experimentarem, a se descobrirem e potenciar e dizer, agora vai. Então, mas isso é um processo de ensino e acompanhamento. E isso, já experimentei muitas outras coisas, já trabalhei em projetos humanitários, já trabalhei na academia, já trabalhei no setor público, mas agora acho que quero liderar-me a mim e ajudando aos outros para que elas consigam encontrar o seu autossustento, porque é verdade que é desconfortável para alguns patrões, né? Mas porque os patrões querem ter controle do seu quadro, do seu técnico, mas eu acho que também nós os patrões temos que começar a treinar as pessoas para que não olhem a única renda como se fosse o tudo. Não, as pessoas têm que ter habilidades. E existe espaço, em 24 horas já acho que há espaço para... Agora, o desafio está como as pessoas se descobrirem. Por isso que essa tem que ser o próximo investimento para nós, países em vias de desenvolvimento, para resolvermos o problema de empregos e desempregos. Criamos inovadores, criativos, bem acompanhados, com uma estrutura clara de apoio, tanto técnico assim como financeiro. Excelente, muito obrigado. Qual é o estilo ou a escola de liderança que o líder Morlandi aplica de uma forma consciente para alcançar os resultados, né, que recaem na sua responsabilidade? Bem, eu não sei, acho que sou uma mistura de várias, mas na verdade eu sou um líder com uma característica específica, nato, né? E posso não ter alguma carisma, mas sempre às vezes me coloco no lugar dos outros. Tenho uma metodologia um pouco pressionada, e mesmo porque algumas vezes também o líder tem que ser com alguma rigidez, sobretudo quando se trata de ensino e desenvolvimento de competências. Isso minimiza um pouco a indisciplina operacional e também às vezes esta metodologia pode ser um pouco útil para as pessoas imediatamente e automaticamente perceberem que elas têm responsabilidades. E quando se trata de responsabilidades, é levar a sério, é carregar mesmo tudo nas costas. Então o líder tem que ter este equilíbrio e
um pouco nato, mas também um pouco rigoroso para ajudar que as pessoas possam, mas não vou fugir porque nem todas as pessoas estão preparadas para aprenderem as coisas como elas são. E quando nós, sobretudo, falamos de negócio já, então é mais perigoso ainda, porque se existe uma meta, tem que ser cumprida. Então, mas tudo ensinando de forma polite, simples, calma e mostrando, já viste? Porque as pessoas pensam que a área empresarial ou liderança empresarial é coisa simples, é pequena. Liderança das suas próprias vidas é coisa simples, é coisa pequena. Não. E o desafio até é gerar líderes para inspirar outros líderes. Então, isso tudo tem que estar muito bem combinado. Hoje temos exemplos que líderes empresários que nós estamos a inspirar também estão a formar outros líderes. Vou dar um exemplo. Nos meus programas e nos meus trabalhos, eu sou suportado pelas empresas e líderes que eu montei. Então eles conheceram a metodologia, a filosofia, e eles estão a seguir com rigor, com disciplina, e eu consulto para os outros para poderem perceber, não há diferença nenhuma, vai ficar tudo igual. Então é fruto dessa abordagem mista, sobretudo quando é uma abordagem empresarial. Mas quando são abordagens sociais, não, temos que seguir o modelo de liderança de Jesus. Jesus sempre mostrou na prática e deu espaço para as pessoas aprenderem com processos, com calma. E eu acho que alguns não acreditam nos processos, mas Jesus mostrou que os processos eles ajudam. E depois sempre a razão vem. E então é uma mistura de escolas, mas continuo ainda aprendendo mais. Excelente. Para terminar, porque o tempo já nos foge, gostávamos de saber do líder Mulando como é que se prepara diariamente para se juntar à sua equipe, aos seus liderados, que hábitos, rotinas é que tem para uma preparação física, mental, emocional e espiritual? Bem, é sempre bom. A primeira coisa que se faz é desafiante, mas é sempre bom pedir o direcionamento de Deus logo pela manhã e sempre também ao fim do dia agradecer. Isso ajuda a dizer assim, vai seguro, né? Vai tranquilo, você está comigo. A gente sempre pede para que Ele esteja em frente, para que o poder divino esteja em frente, para proteger os processos todos, porque na liderança há sempre uma posição contrária. Então isso ajuda a desbravar as matas, né? Este é um aspecto. O outro aspecto é que gosto de fazer uma coisa muito importante, que é rapidamente entrar num sistema de informação e comunicação que eu tenho, ver o que é urgente, o que não é, o que mais me inspira. Tenho alguns sites o que eu leio para ver onde que eu posso me inspirar ainda mais e trazer uma novidade para ler um pouco a comunicação, as informações todas, os jornais eletrônicos de forma rápida, para estar com uma visão clara. E isso também ganhei este hábito quando estava a dar aulas na universidade, sobretudo nas cadeiras de macroeconomia. Muito bem. A inflação é de X. Então eu levava aquele exercício, recortava aquele exercício, punha na cópia e punha na sala. Vamos lá interpretar que fenômeno é esse, que impacto isso vai trazer para as famílias, de curto, médio e longo prazo. Então, quem conseguir 10 valores está garantido. Põe as pessoas, então, isso tira as pessoas da teoria para a prática e põe as pessoas a estarem atentas a todo o ecossistema, a todo o ambiente. Então, por isso mesmo é preciso tirar tudo da teoria para a prática. Isso ajuda um pouco a gerar curiosidade e investir na aprendizagem, na autoaprendizagem. E logo a seguir, normalmente a gente segue um plano, né, de aula, de treinamentos, de capacitações. E logo a seguir acompanho o que os outros colegas estão a fazer. Eu me foco também para questões mais estratégicas, parcerias, mobilização. E isso ajuda um pouco mais a me descongestionar. Onde existe desafio, eu partilho, eu participo. Mas sim, leio primeiro, tem que se ler primeiro, porque há sempre uma maneira diferente para poder transmitir conhecimento. E sem esse exercício antecipado não há como mostrar a evolução. O mesmo tema, mas discutido de várias formas, de formas diferentes. E essa coisa de ler antes, ver, para trazer exemplos concretos e modelar
A palestra, a aula, a capacitação, por exemplo, que é possível dar, é sempre diferente. E no fim, fazer um feedback em equipe, porque é importante saber o que correu e que tal. Não, isto não foi, não nos ensinou assim, mas dessa vez trouxe uma maneira diferente. Tem que ser. Você não pode repetir as matérias, não. Você tem que ter um processo evolutivo. Então, tem que ser também por instinto e por curiosidade para trazer alguma coisa nova. A maneira como nós vamos calcular o custo hoje, por mais que tenhamos a mesma fórmula, mas há sempre um conteúdo adicional. E então é mais ou menos isso. Então inspiro-me dessa forma, mas sempre ao fim do dia temos que fazer ou ao fim da semana temos que fazer um feedback de avaliação para eles aprenderem que é possível crescer e não ficar estático, porque é assim que tem que ser. Muito bem, agradecemos imenso o tempo que nos dispensou para nos transmitir estas deliciosas lições de liderança imediata, liderança na prática. Desejamos assim muito bom ânimo, que o Criador continue a dar e a alimentar de esperança, positividade, para continuar a materializar os muitos sonhos que carrega, com impacto nas pessoas a quem serve, famílias, povos, comunidades. E desejamos muita saúde a si, a sua equipe e a sua família. Muito obrigado e, acima de tudo, muito agradecido pela oportunidade. Das perguntas também consegui aprender um pouco mais. Muito obrigado. Obrigado. Estas lições encontram depositadas em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOAP, nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.